Olá, meu amigo, minha amiga. E não é que aquilo que eu tenho conversado com vocês a respeito da enfermidade, da doença, da internação, cirurgia, recuperação do ex-presidente da República, o inelegível, está se confirmando? Exatamente no que diz respeito à utilização política de um evento natural, ou seja, um cuidado com a saúde. Aquilo que seria uma coisa reservada para qualquer pessoa, no caso de alguém inescrupuloso, se converte numa ferramenta para ganhar piedade, ganhar comiseração, ganhar ali perdão em relação a tudo aquilo que ele fez de criminoso contra o povo brasileiro, contra pessoas de carne e osso e contra as nossas instituições, tentando, com isso, vitaminar um projeto infame de anistia para que ele não vá parar na cadeia. Eu vou conversar com vocês sobre esses últimos desdobramentos e algo que a gente tem que superar rapidamente aqui no nosso país, porque enquanto nós não tivermos a justiça sendo praticada em relação a essas criaturas, de fato o Brasil terá um problema com a sua pacificação. Haverá uma inquietação permanente, uma indignação permanente das pessoas como você e eu, que não aceitamos que determinadas coisas firam o mínimo de racionalidade, o mínimo da convivência numa sociedade, né? Bom, antes de entrar nos temas aqui, mostrar algumas imagens, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, porque você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, dê sempre seu joinha nos nossos vídeos, compartilhe, mande seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, voltando aqui ao nosso tema, gente, então a criatura já começou a publicar imagens. Não vou nem mostrar aqui para vocês que não vale a pena, né? Sempre causa uma angústia em muitas pessoas de ver essa criatura ainda solta, porque ele poderia estar se tratando já preso há muito tempo, desde os períodos em que ele fez coisas contra o povo brasileiro na época da pandemia. Que eu gosto de frisar sempre aqui, eu martelo sempre nessa tecla, ou bato sempre nessa tecla, que o Procurador-Geral da República tem que levantar essa história de novo. Isso aí não está definitivamente arquivado, isso não pode ser esquecido, isso é uma questão, inclusive, para que o presidente da República, quando ele for indicar o novo Procurador-Geral da República, porque o mandato de Gonê termina em setembro, pode ser que Lula o reconduza, mas é uma coisa para ser levantada, é uma cobrança que a sociedade tem que fazer, que essa história tem que ser passada a limpo aqui no nosso país. Nós tivemos uma CPMI que levantou todos os criminosos, todos os atos de retardo à vacina, todos os atos contrários à saúde pública, todos os atos de sabotagem às iniciativas que foram tomadas para salvar o povo brasileiro. Enfim, isso não pode ser esquecido, sobretudo as pessoas todas que nós vimos perder a vida durante esse processo. Então nós temos histórias aqui que precisam ser mais iluminadas. E o nosso papel aqui é esse, levantar, olha, temos que fazer cobrança a todas as autoridades. Se o presidente Lula for reconduzir o Gonê tem que ter esse compromisso. Ou outro eventual procurador-geral da República. Isso faz, gente, com que tudo aquilo que está acontecendo agora tenha um calendário que esteja dentro das atividades e atribuições de Paulo Gonê. Como eu disse para vocês, se o mandato dele termina em setembro, até setembro essa história toda tem que estar resolvida em relação ao golpe que essa gente tentou dar contra o nosso país. Bom, mas é o seguinte, vai fazendo um espetáculo para aqui, outro, vai fazendo a publicação, sempre lembrando que foi atacado por alguém do PSOL, alguém que da esquerda, e muita gente acredita nisso, né, infelizmente. Mas isso não salvará a criatura da cadeia. Não é por outra razão que a gente vê o desespero em criaturas como o senhor Silas Malafaia, que tinha prometido, a gente ia ficar tão feliz, né? Que ele ia ficar 5 dias sem ter conhecimento da criatura, mas eis que ele apareceu com esse visual aqui, a lá Brilhante Ustra, o torturador com camisa preta, né? Só faltou aí a imagem de Ustra no peito. E aí o título do vídeo é: o Brasil tem que saber, deputados que assinaram a favor do PL da anistia e os que não assinaram. Bom, ele prestou um serviço aqui na medida que ele mostrou que todos os partidos de esquerda, mais de 120 deputados, não assinaram esse projeto de anistia. E muitos deputados da base do governo assinaram. Isso está fazendo com que o governo tenha que se movimentar para
saber que história é essa. Como é que é isso? A pessoa está dentro de um governo progressista, de um governo democrático, e está apoiando uma medida que visa dar continuidade a um processo golpista aqui no nosso país, porque é disso que se trata. Na medida que esses criminosos todos, tudo aquilo que eles fizeram, se isso tiver uma anistia, realmente o Brasil fica sem democracia. Nós ficamos com uma instabilidade adicional a tantas outras que nós já tivemos na nossa história. E a gente vê que a figura do inelegível, ele nunca escondeu, né, que ele quer que esse projeto avance. Aliás, nas publicações dele no hospital, ele tem dito isso: olha, tem que fazer o projeto para salvar as pessoas, mas na verdade o que ele quer é isso aqui, ó. Ele está preocupado com ele próprio, como nós temos falado aqui. Para minha satisfação, eu tenho visto muito mais pessoas nas redes sociais, nos veículos de comunicação, já alertados para essa história que a gente vinha alertando lá atrás. Então, gente, a gente vai falando aqui, outro vai falando acolá, isso vai criando um ambiente. Aqui o título dessa matéria diz, abre aspas, não interessa a redução de pena, mas a anistia ampla, geral e restrita, diz Bolsonaro. Isso aqui foi antes dele ser internado. Mas ele continua com esse mesmo tipo de campanha. Só que hoje a gente já vê mais pessoas levantando essa lebre, como eu disse para vocês. Então a gente vê esse título hoje aqui na matéria do G1, né, que trata ali do braço direito de Silas Malafaia. Para aumentar chances de aprovação, PL prepara versão da anistia com foco só nos participantes do 8 de janeiro. Então, logo, se eles estão, se Sóstenes Cavalcante, o braço direito de Silas Malafaia, ele já está percebendo que nós estamos enxergando isso. E, portanto, ele quer fazer um novo projeto só para as pessoas do 8 de janeiro, é porque ele está reconhecendo que esse projeto picareta visa proteger Bolsonaro e os articuladores principais da estruturação da tentativa de golpe. Texto original de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, prevê anistia a todos que tenham participado de manifestações em rodovias ou em frente a quartéis desde a data do segundo turno das eleições de 2022, 30 de outubro, até o dia que o projeto de lei eventualmente vier a ser assinado. Mas tem muitas estradas a percorrerem esses atos todos, a percorrer esse projeto de lei. E não vai avançar, gente. Mas isso está causando em todos nós ainda essa atrofia nos debates das histórias necessárias e reais que nós temos de discutir todos os dias aqui no nosso país. A gente não está discutindo fatos principais ligados à economia, a questão do conflito dos Estados Unidos com o mundo. Isso acaba caindo num plano inferior de análises, de esclarecimentos para a sociedade brasileira. A gente fica com projetos concretos do governo federal que a gente não consegue abordar. As iniciativas do presidente Lula em relação a uma série de áreas governamentais que são da sua competência, a gente fica sem discutir, e o Brasil realmente perde um tempo precioso no processo de avançar nesse processo civilizatório. Mas assim que essa criatura ela for intimada, porque está tendo alguns pequenos atrasos de localizar algumas figuras que estão nesse processo todo, né? Alguns vão tendo sempre uma forma ou outra de escapar ali da intimação. A intimação é vital, a intimação pessoal de cada um deles. Mas isso vai acontecer nessa semana, todos eles serão intimados e a partir daí eles vão ter a obrigação de, se quiserem, né, apresentar as suas defesas, os seus argumentos, as suas testemunhas, e a fila continuará a andar. E nós veremos ainda nos próximos meses julgamentos com uma decisão em relação ao futuro dessas criaturas todas, que para a pacificação do nosso país tem que ser uma sanção muito dura, ou seja, a cadeia. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos jogando luzes sobre essas histórias todas e que mais pessoas iluminem mais ainda essas histórias para desmascarar picaretas como esse que está conduzindo esse processo do PL, o senhor
Sóstenes, que apresenta uma versão, mas ele sabe que essa versão desse projeto que está sendo apresentado esconde o real motivo daquilo que eles estão fazendo, ou seja, proteger o maior criminoso que a história do nosso país já teve em todos os tempos. Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Mande seu comentário, tá legal? Um grande abraço, tchau!